Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo na sala. Este é o nosso encontro semanal, onde nós continuamos aqui com você estudando a Palavra de Deus, meditando na Palavra de Deus. Nós estamos agora na carta de Paulo aos Colossenses e você é sempre o nosso convidado a estar aqui conosco meditando nas Sagradas Escrituras. Então, o que a gente pode dizer para você nesse momento, antes de iniciarmos os estudos, é que você tem a sua Bíblia em mão, tem o seu caderno de anotação. São coisas tão preciosas que o Senhor deixou na sua palavra. É a palavra de Deus para a nossa vida. Então nós temos que ter esse cuidado, esse interesse de querer saber, de querer conhecer tudo aquilo que o Senhor nos deu. Então anote, sabe, leia junto com a gente, faça a sua pergunta se você tiver alguma dúvida. A gente, à medida do possível, né, nós vamos responder à luz da palavra de Deus sempre. Então, vamos lá, vamos dar o início aqui, né, Larry? Vamos lá, Andressa. Vou dar uma recapitulada, então, no que a gente viu a semana passada, né? Nós vimos ali nos primeiros versos desse capítulo 1 a oração do apóstolo Paulo, né? Primeiro ele chega se apresentando, fala da igreja, fala de como essa igreja recebeu o evangelho, é uma igreja que cresceu, é uma igreja que foi discipulada, é uma igreja que estava frutificando. E aí o apóstolo começa a fazer uma oração por essa igreja. E para mim é uma das orações mais lindas que falam ali. E como é especial nós nos atentarmos a cada palavra que está sendo dita ali. Nós vimos a importância do que Paulo estava dizendo ali quando diz que o desejo dele, que a oração dele ao Senhor é para que aquela igreja estivesse sendo totalmente transbordante, né? Que ela transbordasse no pleno conhecimento da vontade de Deus e no entendimento do Espírito. E nós falamos sobre isso, né? O que é isso? Nós, como filhos de Deus, precisamos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque a vontade de Deus está revelada para nós aqui na palavra de Deus. Então nós precisamos nos esmerar em conhecer isso, sabe? E clamar ao Espírito Santo que nos traga entendimento disso. O que é isso? Que o Espírito Santo nos ajude na prática de todo o conhecimento da vontade de Deus que há nas Escrituras. Nós até mencionamos, né, que é muito possível nós sermos robustamente conhecedores da palavra de Deus, mas termos uma vida fracassada espiritualmente por falta do entendimento espiritual, por não conseguirmos viver o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, né? Então nós precisamos que essas duas coisas andem junto, e essa é a oração de que Paulo está fazendo aos Colossenses, e é a oração por nós, é a oração que nós temos que ter todo dia, é o nosso esforço diário de buscar conhecer a vontade de Deus e praticar a palavra de Deus, praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensina, não é? Verdade. E, Andresa, o que aconteceu lá em Colossos acontece nos dias de hoje, né? Acontece nos dias de hoje, os falsos mestres, as pessoas que negam muitas vezes a importância que existe de Cristo né, em toda a Escritura, né? E o Paulo ali agora ele vai mostrar isso, ele vai falar, não, ele vai mostrar para eles exatamente quem é Jesus e o que acontece exatamente, como que tem que ser e como que tem que ser entendido dentro da igreja isso. A gente vê, Andressa, muitas coisas, por exemplo, lá nós falamos dos gnósticos, né? Que para eles Jesus era uma emanação de Deus, na verdade. Né? Que era a heresia que essa igreja estava Exatamente, estava começando a ser influenciada por essas pessoas, né? Mas isso a gente vê, você vê, para os muçulmanos, né? Jesus é apenas um grande profeta, entendeu? Para os espíritas, Jesus é um espírito iluminado, né? Ninguém está negando, ninguém nega Jesus. Olha como que é interessante, a né? sutileza, né? Sempre Jesus está no meio, né? Mas ele não é o centro, né? Eles mostram de uma forma totalmente diferente. O pessoal, os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles acham que
Jesus Cristo foi criado por Deus. Olha só como que é, né? Então a gente começa a ver essas coisinhas. Claro que as pessoas aprendem e entendem e conhecem tudo isso a partir do momento em que eles começam a ler as Escrituras, né? Então, muitas vezes, pessoas infiltradas no meio da igreja, falando de Cristo, né? Colocando Cristo de uma forma, de outra, né? Então, isso vai fazendo com que as pessoas acreditem dessa forma, acreditem daquela forma, mas na verdade elas não estão crendo no verdadeiro, né, Andresa? E isso é uma coisa que não vai conseguir libertar essas pessoas desse erro. Ou elas conhecem, né? Ou realmente uma obra do Espírito Santo que venha sobre aquela pessoa para poder libertar ela dessa situação. Então o que eu digo? Paulo agora ele vai mostrar isso. Ele vai mostrar, não, o negócio é o seguinte, vou mostrar para vocês quem é o Jesus Cristo que eu creio, que vocês creem, que nós falamos e ensinamos para vocês. É mais ou menos isso que vai acontecer agora. Esse Jesus, né? que eles receberam, né? Paulo vai trazer a preeminência de Jesus, né? Como a gente está falando, muitas vezes é de uma forma tão sutil que a centralidade de Jesus vai sendo tirada do nosso meio, que os princípios, os valores, é sem que a gente muitas vezes se dê por conta, porque é numa sutileza, é numa ideia boa, é numa ideologia que tem cara de boa, de uma coisa que vai trazer benefícios às pessoas, né? Mas se você não estiver atento e não estiver transbordante do pleno conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, você cai nisso, né, Larry? E como você diz, Andressa, é sutileza. São coisas assim, tão pequenininhas, sabe, que aos nossos ouvidos soa bem porque é bom para nós, né? Tem uma aparência de bondade, de coisa boa, parece, né? Não, é lindo, porque isso, porque... Não, gente, a gente tem que ter sabedoria para entender e não cair, porque isso são ciladas de Satanás. Satanás, ele que é o Deus desse mundo, né? Ele coloca isso no meio das igrejas, exatamente para confundir a gente. Então a gente tem que ter sabedoria para que isso não aconteça. E olha só a didática de Paulo aqui, né? Primeiro, ele ora por essa igreja, para que Deus traga, né? Para que eles sejam robustos no seu conhecimento, para que eles tenham pleno entendimento. Fala que isso é necessário para que as atitudes cotidianas, para que Deus seja glorificado, para que nós vivamos de acordo com a palavra de Deus, né? Para glorificar a Deus. Aí agora ele vai começar a mostrar essas coisas, ele vai começar a trazer essa vontade, vai começar a mostrar quem é Jesus, o que ele fez e que é só Jesus. Só Jesus. Vamos lá então? Vamos ler ali o primeiro Agora deixa que eu leio então. Lê o 13 para nós então. Colossenses 1:13, gente. Vamos lá, peguem as suas bíblias aí, os papelzinhos, a caneta e vamos anotando. E não esqueçam, anotem. Se vocês tiverem uma dúvida, não precisa digitar. Se vocês agora, nesse momento que estão ouvindo, não precisa digitar agora, depois vocês podem entrar lá, conversar com a gente, né? Sim. Manda um recado, a gente vai entender, vai responder para todos vocês sem problema nenhum. Como diz a Andressa, né? O que a gente não souber, o que a gente não entender, nós vamos buscar. Vamos para a palavra buscar sem dúvida nenhuma, tá? Amém? Então, 13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha então que interessante, Larry, que esse texto está trazendo para nós aqui e que muitas vezes nós deixamos de falar sobre isso. Existe um reino, um império do mal agindo no mundo. Essa palavra é muito clara, né? É o império do mal que domina esse mundo. A palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. O Deus deste reino que atua hoje no mundo é Satanás. Às vezes a gente parece que tem uma dificuldade de falar dessas coisas, né? de encarar essas coisas que são uma realidade na nossa vida. Nós vamos ver quantas vezes dentro das escrituras, né? Falando desse rei, desse reino que é Satanás. A Bíblia vai chamar ele de diabo, maligno, tentador, destruidor, pai da mentira, assassino, príncipe das trevas, Deus deste século, dragão, antiga serpente. Então a gente vai ver a Bíblia falando isso o tempo todo.
todo, né? Nos dizendo que sim, nós vivemos em um mundo caído, em um mundo que é dominado por Satanás. E a gente tem que saber que esse reino das trevas, ele é um reino de rebelião contra Deus. Foi isso que aconteceu, né? Nós conhecemos a história, né? Conhecemos a história bíblica, né? É uma rebelião de um anjo no céu que se rebela contra Deus. Então, este reino é um reino de rebelião contra Deus. O homem é prisioneiro dessa treva, né? Nós nascemos, você se lembra lá do nosso estudo do livro de Gênesis, lá no iniciozinho, na queda, todos nós, a partir de Adão, nós nascemos prisioneiros, escravos do pecado. E Paulo está trazendo essa verdade de novo, que conforme as coisas vão sorrateiramente entrando, a gente vai se esquecendo do porquê disso, de como isso aconteceu, o porquê nós vivemos dessa maneira. E Paulo vai dizer ali que nós, e fica muito claro que nós não podemos nos libertar desse império. Nós sozinhos, por nós mesmos, nós não temos a condição de nos libertar disso. Deus é o único que pode nos libertar do império das trevas. É por isso que nesse primeiro verso aqui Paulo está dizendo isso, que ele nos libertou. E observe que a palavra ali, o verbo libertou, ele está no passado. É algo que o Senhor já fez, né? Efésios 1 diz que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, até mesmo antes da queda, o Senhor já nos libertou dela, né? Jesus vem e consuma a nossa salvação, a nossa libertação. E o texto continua ali dizendo que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos transporta, né? Essa palavra ali no grego é metisteme, não sei como pronuncia, tá, gente? Não sei se é assim, mas a escrita é essa. Metisteme do grego significa remover de um lugar para o outro. Então, Deus, ele nos tira desse império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. É isso que Deus faz conosco. Então, nós que somos filhos de Deus, ele nos liberta, ele nos traz da escravidão para a liberdade, ele nos traz das trevas para a luz, da condenação do pecado, ele nos traz para o perdão. Veja só, né? Do poder de Satanás, ele nos traz para o seu poder. É isso que esse verso 3 está dizendo para nós aqui. Muito bem, Andressa. E eu vejo assim, sabe? Lá em 2 Coríntios 4, ele fala, né? Que nos quais o Deus deste século, né? Cegou os entendimentos dos incrédulos. Não esquece que cegou o entendimento dos incrédulos. Sim. Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho na glória de Cristo. O qual é a imagem de Deus. Quer dizer, esse inimigo, esse Deus do século, esse Deus Satanás, o que ele faz é exatamente isso, né, Andressa? Ele nos cega a luz do Evangelho, ele não deixa nós enxergarmos o que Cristo tem para nós. E aí que é onde entra o Paulo. Eu acho maravilhoso que o Paulo mostra isso para eles. Olha, vocês estão cegos agora. Vocês não estão enxergando. Nós estávamos cegos, né? Deus nos libertou. Exatamente. Né? Então, Deus é que nos libertou. Como né? Paulo vem construindo tudo novamente. Sim, ele vem toda a narrativa mostrando para eles que realmente eles tinham que esquecer dos gnósticos lá e tinham que começar a entender e a crer naquele que realmente, né, nos tirou das trevas, né, André? Exatamente. Lê o verso 14 para a gente, então. Em que temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Deus nos redimiu. Por que Deus nos redimiu? Para sermos sua propriedade exclusiva. Esse transporte que Deus faz de nós, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos redime, né? Ele nos traz de volta ali para sermos sua propriedade exclusiva. Nós não pertencemos mais ao império das trevas e também não pertencemos mais a nós mesmos. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E só Ele tem esse poder. Só Ele tem esse poder sobre nós. Nós somos de Deus por direito de criação, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E somos de Deus
por compra, né? Ele por direito de compra, porque ele nos comprou com o sangue de Jesus. Então nós pertencemos a ele. Nós deixamos de estar dominados por Satanás e passamos a pertencer ao Deus Todo-Poderoso que nos comprou com o sangue de Jesus. Deus nos perdoou através de Jesus, né? Além do resgate, do transporte, ele ainda nos dá a redenção. Ele nos perdoa dos nossos pecados, sabe? Aquilo que fazia separação entre nós e Deus, o Senhor nos perdoou. O nosso escrito de dívida está cancelado, está anulado. Então, é claro que nós continuamos a ser pecadores, mas hoje somos pecadores redimidos. A igreja do Senhor, ela é uma comunidade de pecadores perdoados, né? É uma comunidade de perdoados. É isso que nós somos no Senhor. Então é isso que o Senhor fez conosco. Ele nos liberta. É isso que Paulo está mostrando aqui para a igreja de Colossenses. Nós somos libertos desse império das trevas. Nós não precisamos mais viver dessa maneira. O Senhor nos deu uma nova vida, nos levou para um outro lugar, nos perdoou, nos reconciliou com Ele, nos comprou com o sangue de Jesus. É essa verdade que Paulo está trazendo aqui para eles. É isso que acontece com a gente, né? Eu até coloquei aqui o exemplo que aconteceu lá com a Raabe, né? Uma mulher que era prostituta, foi usada por Deus, Deus transformou ela, Deus perdoou todos os pecados dela e transformou ela em santa. Essa é a grande verdade. É o que Deus faz com nós. Santa, lembrando, né? O que significa Sim. santo? Separado. Separado, né? Exatamente. Deus nos separou, Deus curou, Deus resolveu os nossos problemas no nosso passado, acabou. E nos separa para Ele. E nos separou para Ele, exatamente. Então, são vários exemplos que nós vemos na Bíblia, vários exemplos que nós vemos no dia a dia das pessoas, né? Que são transformadas. É isso que ele está falando. Gente, se prepare, é Ele, só Ele que faz isso e nada mais, somente Ele. Não é verdade? Verso 15, Larry, lê para nós. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênio de toda a criação. Então, Paulo aqui agora, ele vai começar a falar dessa preeminência, dessa supremacia de Jesus Cristo na criação. Algo que estava sendo minado ali, né? E algo que muitas vezes também é minado hoje, né? Quando a gente olha para a teoria da evolução, quando a gente olha para uma série de coisas, são coisas que vão tentando minar ali o Deus Criador, quem é Jesus nisso, onde Jesus estava nesse momento aqui, né? Então, esse verso 15 aqui, ele está falando de Deus, que, olha como ele fala, ele é a imagem do Deus invisível. Deus, como Espírito, ele é invisível, mas Jesus é a expressão visível de Deus para nós. Jesus que esteve em carne aqui, ele é a expressão visível de Deus para nós. Ele revela Deus para nós. É em Jesus que nós vemos a Deus. Jesus é a imagem, não é uma imitação. Uma imagem, ele fala da representação exata, né? Daquilo que ele está refletindo ali. Então, Jesus é a imagem de Deus. Eu gosto do texto lá de Hebreus 1:3, diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, assim, você quer ver Deus? Olha para Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. A gente fala, ninguém pode ver Deus. Ninguém pode ver Deus. Quer ver Deus? Olha para Jesus. Olha para Jesus. E aonde Jesus está expresso para nós? Na palavra de Deus, na Bíblia, né? Olha ali como Jesus andou, tudo que ele fez, as suas atitudes. Você está vendo Deus, né? O próprio Jesus disse isso, né? Quem vê a mim vê ao Pai. Exatamente. E aí esse texto ele continuou ali, né? Que Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Esse texto, às vezes, essa expressão aqui, às vezes traz uma confusão e muitas vezes foi usado para dizer isso, que Jesus foi criado, por isso ele não é Deus. Mas o que essa expressão aqui está dizendo, primogênito da criação, ela não é uma expressão que se refere a tempo, não é uma expressão que está se referindo à data de nascimento, ao período de nascimento, mas ela significa, ela é um título de honra, ela significa que Jesus, ele tem a primeira importância, ele tem a primazia sobre toda a criação. Ele ser o primogênito significa que ele tem
prioridade, superioridade sobre toda a criação, e não que ele foi o primeiro a ser criado. Não é isso que Paulo está dizendo aqui, e a gente sabe disso à luz de toda a palavra de Deus, como a gente sempre enfatiza aqui, a Bíblia explica a Bíblia, né? Essa era a máxima da Reforma, e continua dessa maneira. Uma coisa que não está muito clara num lugar, no outro ela vai. Se você conhece todo o contexto bíblico, você sabe que Jesus não foi criado. Ele é Deus, ele sempre existiu, né? Então essa expressão, ela se refere à prioridade, à superioridade, à preeminência, à supremacia de Jesus sobre toda a criação, e não quem que foi feito primeiro. Jesus não foi criado, ele sempre existiu. Ele é autoexistente, por isso ele é Deus. Vamos lá no 16? Muito bom. E o 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E agora, Andrés? Aleluia. Olha aqui, então, como ele traz, olha, veja bem como Paulo está trazendo essa supremacia de Jesus sobre a criação. Jesus, ele é a fonte. Primeiro ele nos mostrou que Jesus tem honra sobre toda a criação. Agora Paulo está nos mostrando que ele é a fonte da criação. Ele estava lá, ele é o processo de criação de Deus, ele estava ali, ele fez isso. Essa expressão primeira que a gente vê aqui, o nele, que no grego é o em auto, não sei de novo, não, a gente, toda vez que eu trouxer aqui, releva a pronúncia, que eu não sei como é que é, mas o em alto aqui, que significa para nós é o nele, coloca Jesus como uma esfera aonde toda a obra da criação aconteceu dentro dele. Então toda a criação acontece em Jesus, dentro de Jesus, né? É a partir de Jesus. E aí ele está falando aqui que o mundo visível e invisível são obras dele. O que é bom, o que é ruim, tudo é obra do Senhor, é obra de Jesus. O mundo físico, o mundo espiritual, aquilo que os nossos olhos veem, apalpam, e aquilo que nós não vemos, né? Os anjos foram criados por Jesus. Ele criou os anjos também, né? A próxima expressão que tem ali nesse verso 16, que é por meio dele, do grego diauto, ela coloca Jesus, ela descreve Jesus como o agente de criação, né? Por meio dele, é nele e através dele que todas as coisas foram criadas. E a outra expressão que tem ali é para ele, eis auton, do grego, mostra que Jesus ele é o alvo da criação. Então, nesse pequeno verso aqui, 16, Paulo está mostrando para nós que tudo o que existe foi criado nele, por ele e para ele. Todo o universo, tudo que há, foi criado para Jesus, nele, por ele e para ele. Amém. E eu costumo, sabe, Andressa, é muito interessante isso, assim, explicar isso é muito difícil, né? Mas eu fico pensando assim, Deus ele criou desde o cosmos, tudo aquilo que a gente vê, né? Hoje está ali o homem tentando explorar Marte, por exemplo, mas Deus foi quem criou, sabe? Deus criou tudo. Onde nós, no universo onde nós vivemos aqui na Terra, por exemplo, é uma criação de Deus. Essa bola, sabe? Tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi criado foi dele. É assim uma coisa tão grande com tudo isso, que não é nada em relação a Deus, porque Deus é muito, 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 e nós não temos nem condições de entender isso, como um mosquito. Um mosquitinho. Um dia uma irmã falou, mas Deus não criou o mosquito. Digo, irmã, Deus criou o mosquitinho. Deus criou tudo, gente. Tudo. Foi ele, somente ele, para ele, por ele. Sabe? É tão lindo que a gente pega aí, né, os cientistas, né, eles, por exemplo, só um exemplo, a medida do comprimento, né, o diâmetro do universo.
eles traçam ali uma Mais ou medida menos, que na nossa mente é algo assim inimaginável, né? A grandeza daquilo, são não sei quantos bilhões de anos-luz, o tamanho daquilo ali. Mas aí a gente vai ler a palavra de Deus e você se depara com ela dizendo assim que ele mede a palmo. Essa medida que para nós é tão imensurável, sabe? Então, quando eu vou lendo essas palavras de Paulo aqui nesse verso 16, dizendo sobre a criação, o que ele fez, a gente tem que olhar e saber que tudo o Senhor criou, o quanto ele é majestoso, o quanto ele é soberano. Exatamente, Andressa, e assim, ó, depois com os estudos, o homem vai aprendendo, a gente vai estudando, da importância de tudo isso, né? Da importância de todas as coisas, desde o mosquitinho lá, porque a gente acha que o mosquitinho não tem nada a ver, mas ele tem uma função. Deus criou ele com uma função. Tudo com um propósito. Tudo com um propósito. Nós, o planeta, a Terra, a esfera, tudo tem um propósito, gente. Tudo, tudo, tudo. Eu não consigo nem imaginar esse tamanho todo, como você falou, né? Deus mede a palmo. Quando você vai conhecendo isso aqui, a gente vai entendendo como você não é centro de nada, você não tem realmente essa importância que você acha que você tem, né? É isso que Paulo está querendo trazer para eles, assim, qual é a importância de Jesus, o quanto ele é superior a tudo que há, o quanto ele fez tudo, ele é o autor de todas as coisas. É isso que Paulo está refutando aqui, essa teoria de que Jesus não é Deus, de que ele é uma criatura, que nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo, nós é que não é nós, tudo foi feito pelo Senhor, tudo pertence a ele, nele, por ele, para ele. E nessa época eles não tinham muito conhecimento do resto que existe, né? Sim. Do que nós vimos hoje. Então, se aqui, né, sem todo o conhecimento científico, astronômico até que nós temos hoje, imagina nessa, já era assim, imagina hoje, né? Sem comentários, realmente. Vamos Se nós poderíamos ficar nesse 16 um monte de tempo, Sim. dando 1000 ideias em relação a tudo isso, né, Andressa? Vamos lá no 17, gente. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Meu Deus! Olha só o que esse texto então está dizendo, né? Refutando que Jesus não foi criado, né? Jesus pré-existe, ele existe antes da criação. Ele é independente da sua criação. Ele é maior que toda a sua criação. É isso que Paulo está falando aqui para eles e para nós. Antes de tudo começar, Jesus já existia eternamente, em sintonia perfeita e feliz com Deus Pai, com o Espírito Santo. É isso que Paulo está trazendo aqui. Jesus não foi criado, ele é autoexistente porque ele é Deus. A parte B desse versículo aqui vai falar que nele subsiste todas as coisas. O que isso quer dizer? Que ele sustenta, né? Que ele é que mantém, sabe, assim, quando a gente olha, né, pra gente é tão comum às vezes, você olha ali, a estrela tá no lugar dela, o sol tá no lugar dela, desempenhando sua função, cada coisa está no seu lugar, mas todas essas coisas só estão no seu lugar e só estão desempenhando a sua função porque Jesus as sustém, porque Jesus as mantém. Ele é o que faz com que ele é que interliga todas as funções, né? Todas as coisas que acontecem, né? Todas as leis da física, da química, da biologia, da astronomia, tudo funciona em harmonia. O universo não é um caos, porque o Senhor mantém a harmonia, porque Jesus Cristo mantém. É isso que esse texto está falando aqui. Nele tudo subsiste. As leis da natureza, gente, a gente precisa entender que tudo que ocorre na natureza, na física, química, biologia, todas essas coisas, elas só existem porque Deus determinou que elas existissem dessa maneira. Elas não funcionam dessa ou daquela maneira por uma casualidade ou por uma interferência humana ou qualquer. É porque Deus determinou que elas deveriam ser dessa maneira. Você vai se lembrar de quando nós estudamos lá o Gênesis, lá no comecinho na criação, cada dia que o Senhor terminava uma parte da criação ali, ele olhava e dizia: é muito bom, é bom, isso que eu fiz é bom. Deus estava dizendo assim, ele não estava elogiando o que ele fez. O fato de Deus dizer é bom, ele está dizendo,
tudo isso aqui funciona de acordo com o propósito para o qual eu criei. Eu criei isso para ser assim e ela funciona perfeitamente assim. Ela corresponde à funcionalidade que eu quis que ela fizesse. Então, todas as coisas que nós vemos hoje, ela está de acordo, é uma expressão da vontade de Deus, né? Todas as leis que trazem ordem para o universo refletem a mente de Cristo, porque Ele é que mantém tudo isso, nele tudo subsiste, é isso que Paulo está falando aqui. Então, Glário, Cristo, ele é o centro da coesão de todo o universo, seja físico, seja espiritual. Para nós que temos um início e temos um fim, nós nascemos, morremos e etc e tal, é muito difícil entender, né, que Deus sempre existiu, né? Porque para nós sempre tem que ter um início e um fim. E Ele é o início, Ele é o fim, Ele é tudo. Não existe. A gente tem uma dificuldade com essa questão eterna, porque a gente tem uma visão temporal das coisas. Né? Exatamente. Até tem, Andrés, uma teoria judaica cristã da moral, ela diz o seguinte: aquilo que é eterno é divino. E aí você para. Pô, realmente, né? Eu fiquei pensando bastante sobre esse assunto. Aquilo que é eterno é divino. Só Deus é eterno. Tudo. O mundo. Esses dias eu vi na televisão um cientista projetando que daqui a 2 bilhões de anos a Terra não vai existir mais. Né? Quer dizer, até isso os cientistas já calculam, né? O tempo e aquela coisa toda. Só Deus é eterno. E só Ele, somente Ele, nada mais. Tudo que nós conhecemos tem um início, tem um meio e tem um fim. Então só Deus é eterno. Por isso Jesus é Deus. É isso que exatamente que Paulo está mostrando. Né? Está mostrando para eles, esquecem de toda essa conversa, esquecem desse pessoal que vem aqui nessa igreja falar, confundir a mente de vocês, tirar a visão do evangelho, aquilo que Cristo mostrou para nós. Diminuir Jesus, né? Diminuir Jesus, mostrar, querer criar alguma coisa, porque, na verdade, todas essas religiões, Andressa, o que elas fazem? Elas puxam Jesus para a terra, na verdade, sabe? É como se fosse assim, bom, eu tenho que ter uma explicação. É que nem nós aqui, estamos falando sobre a magnitude, sobre a criação, sobre Deus sempre ter existido. Não tem como explicar isso. Não tem como explicar. A mente humana não alcança. A mente humana não alcança isso. Sempre existiu, porque para nós tudo tem um início, meio e fim, como eu já falei. Eu gosto até de falar, né, aquele texto que Paulo fala lá, né? Os meus pensamentos são maiores que os seus. A gente usa muito esse texto para pensar assim, né? Eu quero uma coisa, mas Deus quer muito além disso para nós. E não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo que a minha mente humana, ela não consegue compreender o que passa na mente de Deus. Ela não consegue compreender os pensamentos de Deus. Não consegue compreender. Não adianta. Por mais que eu me esforce, eu não vou entender Deus, né? Aquilo que Deus quis que nós conhecêssemos a seu respeito, aquilo que Ele quis nos revelar, está na palavra de Deus. Então é nisso que eu tenho que focar e conhecer. E aprender a entender, e somente Deus o foco. Tudo que nos desviar, né, Andressa? Tudo que nos levar a achar, a um achismo, por exemplo, esquece. Presta atenção no que o Paulo está falando. Foco. O nosso foco é Deus, é somente Ele, é Ele que criou, é para Ele, é por Ele, é só Ele e acabou. Se nós tivermos essa direção, vocês podem ter certeza que nós não vamos errar. Jesus é o centro, de Gênesis a Apocalipse. Jesus é o centro. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Nós estamos chegando agora no fim dessa passagem, não dá para a gente seguir mais, mas na próxima semana a gente vai falar sobre o 18 para frente. Se preparem aí, eu quero orar por cada um de vocês agora. Vamos orar, Andressa? Senhor, nós queremos, Pai, nos colocar na Tua presença, Senhor. Nós queremos, Pai querido, entender. Eu sei que nós talvez nunca entendamos o que significa tudo isso até que nós estamos falando aqui, Senhor Deus. Mas que o Senhor coloque nos nossos corações, que nós não nos desviamos da Tua palavra, Senhor Deus. Que nós não sejamos confundidos com outras pessoas falando daquilo que não está na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos capacite, nos abençoe, nos dirija, Senhor Deus,
cada um daqueles que estão com a gente nessa noite, Pai, ouvindo essa palavra, que o Senhor esteja à frente e que o Senhor esteja abrindo os olhos, Pai, que o Senhor esteja abrindo os ouvidos, para que eles possam entender, para que nós possamos entender, compreender e enxergar os teus propósitos, Pai querido. É isso que nós desejamos no nosso coração, mas acima de tudo, que sempre seja feita com cada um de nós a sua vontade. Nós te agradecemos, abençoamos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Vem para a sala, se prepara para a próxima semana. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.